Honda CB Twister 250F. Pensa numa moto top que nunca deveria ter saído de linha. Eu sou a favor, sim, que as motos têm que ser modernizadas, têm que ser trocadas, atualizadas, mas essa moto é uma motocicleta que a Honda acertou demais. Pensa numa moto top. Nesse vídeo eu vou mostrar aí para vocês alguns pontos positivos dessa moto. Na verdade, eu consegui encontrar aí 10 pontos positivos, ela tem até mais, mas eu vou citar os 10 principais e os 5 pontos negativos, só 5 pontos negativos que eu encontrei nessa motocicleta. Então vamos lá? Primeiro ponto positivo, na minha opinião, ciclística. O que quer dizer quando uma moto tem uma boa ciclística, pessoal? Uma moto que tem uma boa ciclística é a ergonomia do piloto na moto, o funcionamento geral da moto, como você se casa com a moto, ou seja, a posição de pilotar, né, a posição nas pedaleiras, o encaixe no banco, o acerto de suspensão, a posição do guidão, a distância da mão para o guidão, a relação peso e potência, o quão a moto é prazerosa para andar, para frear, para acelerar. Tudo isso aí faz parte da ciclística da moto, tá? Esse para mim é o primeiro ponto positivo para essa moto, é o número um, né? Por quê? Porque ela se torna uma moto, acima de tudo, prazerosa e confortável de andar, né? Às vezes você compra uma moto aí, você acha aquela moto meio quadrada, você não se encaixa nela e tal. Com essa moto você não vai ter esse tipo de problema. A moto tem uma ciclística que eu considero uma das mais perfeitas para uma motinho aí de entrada, para você que está pensando em comprar essa moto aí como primeira moto, inclusive, né? Isso é um ponto bem interessante, porque quando a moto ela tem uma ciclística boa, ela é fácil de pilotar. Então, às vezes as pessoas, vou comprar a Twister como uma primeira moto, mas eu tenho medo dela ser potente, dela ser pesada. Pode ir na fé que você não vai se arrepender. A moto, ela é perfeita até para quem ainda está aprendendo, começando a pilotar. Segundo ponto positivo aí para a CB 250 Twister, né? A economia de combustível. Essa moto ela é extremamente econômica, né? Às vezes as pessoas ficam aí na dúvida se compra ou não compra, né? Ela tem um preço muito parecido com o da Titan 160, uma motinho menor, mais fraquinha do que ela. E a média de consumo que eu faço com essa moto, na cidade, andando de boa, ela chega até 30, né? Na pior situação, ela vai fazer 26, 27. Então, isso aí é um ponto, é o que eu considero o segundo ponto positivo aí da Twister. Ela, na minha opinião, ela é extremamente econômica pela potência aí que ela oferece, certo? Terceiro ponto positivo para essa moto, cara. Ela simplesmente não quebra, tá? Essa moto ela não possui defeitos crônicos. Você não acha relatos de problemas do motor, de baixar óleo, de trincar cabeçote, de fumar. Não tem defeito de quebrar quadro, não tem defeito de válvula. Essa moto ela não tem relatos de defeitos crônicos. Essa moto ela é um trator, né? A gente não encontra na internet perguntando para os proprietários qualquer tipo de defeitos relacionado a essa moto. E hoje em dia isso é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais está difícil de achar peças de reposição das motocicletas, tá? E cada vez mais os preços estão altos, né? Tanto o preço de peça como mão de obra. Então eu considero isso como um terceiro ponto positivo, porque você comprando uma moto dessa, você não vai ter esse tipo de dor de cabeça, com peça quebrando, dando defeito toda hora. Você mantendo as manutenções de dias, essa moto ela não vai incomodar, tá? Quarto ponto positivo dessa moto, tá? Na minha opinião, né, eu acho que na opinião geral de todo mundo aí, coloca aí nos comentários, eu acredito que a principal concorrente dessa moto é a Fazer. E na minha opinião, uma das principais desvantagens da Fazer é o fato dela não ter a sexta marcha, tá? E essa moto tem, tá? Isso ajuda muito, né? Reduz muito a vibração em rodovias, né? Visto que essa moto ela é monocilíndrica, né?
o fato dela ser monocilíndrica, ela é uma moto que ela já tem uma certa vibração por natureza. E essa sexta marcha em rodovia ela ajuda demais. Ela não vai fazer a moto andar mais, mas ela vai fazer o motor dar uma amansada, né? Isso nada mais é do que um conforto, economia de combustível, aumenta a vida útil do motor. Então eu considero aí essa sexta marcha o quarto ponto positivo dessa motocicleta, tá? Quinto ponto positivo para essa moto. A partir, se eu não estou enganado, a partir de 2019, comente aí se eu estiver enganado, ela já começou a ser produzida com esses pisquinhas em LED, que é um padrãozinho Honda aí, ó, pisca bem bonito, tá? Então esse pisca deixou a moto ainda mais bonita do que ela já era, né? Ela é uma moto que eu considero, e muita gente aí considera muito bonita. Comenta aí se vocês acham que ela é bonita ou feia. Então ela chegou aí com pisquinha LED 2019, e durante toda a sua produção ela já teve a lanterna traseira de LED, né? Então ajuda bastante a iluminação, além de ser esteticamente bonita. O farol ele não é em LED, ele é halogênio, mas aqui foi colocado uma lâmpada Philips, tá, em LED. Independente do farol não ser em LED, eu considero a iluminação desse farol, mesmo com a lâmpada halogênio, muito boa. Então toda essa parte de iluminação da moto aí, eu considero como o quinto ponto positivo da CB Twister 250. O sexto ponto positivo da CB 250, tá? As pedaleiras retráteis dianteira, né? Muita gente sai aí de uma moto de baixa cilindrada, tipo uma Bis, uma Titan, uma Phaser 150 e tal, para cair para Twister. E isso daqui ajuda muito, né? Além da pedaleira ser extremamente confortável, você vê a borracha extremamente macia, isso aqui ajuda demais em curvas e tal. Eu acho que, na minha opinião, isso aqui é um ponto extremamente positivo nessa motocicleta, tá? O sétimo ponto positivo seria o painel. Ela tem um painel bem completo. Vou colocar aí para vocês uma foto do painel. Primeiro que ele já é um painel original em blackout, né? Tem o mostra a hora, mostra o contagiro, bem completo. Só não tem o indicador de marcha, mas eu acho que nessa moto não tem a necessidade, né? Porque você sente a vibração do motor, sente o barulho do motor, então você sabe a hora de fazer as trocas de marcha. Então, na minha opinião, esse aqui é um painelzinho bem top, bem completo, bem bonito aí para essa moto, tá? Oitavo ponto positivo, na minha opinião, tá? É o fato dessa ponteira do escapamento ele ser de encaixe, né? Ou seja, aquele escapamento 2 em 1, né? Ele tem a curva e aqui você consegue simplesmente tirar a ponteira da moto. Qual é a vantagem disso daí? Primeiro, dá para fazer barulho, né? Você arranca a ponteira, fica só o cano aí, dá para brincar um pouquinho na hora que quiser e volta a ponteira na hora que achar necessário. E segundo, se você precisar fazer alguma manutenção no escapamento ou colocar um escapamento esportivo, você não vai precisar gastar com a curva do escapamento. Você vai gastar somente com a ponteira. Então, o fato dela ser bipartida e ser um escapamento 2 em 1, na minha opinião, é um oitavo ponto positivo, tá? Nono ponto positivo dessa moto é o sistema de freios, tá? Ela tem uma pinça dianteira da Nissin, tá? Olha o tamanho do disco, é um disco bem grande. E ela tem aqui na parte traseira também outra pinça Nissin com disco grande também. Então essa moto ela freia muito, tá? Independente de ela ser ABS, CBS ou um freio simples, ela vai frear muito, mas muito mesmo. Tem um freio extremamente potente, tá? Que mais? Décimo e último ponto positivo dessa motocicleta aí, pessoal. Embora ela tenha saído de linha, né? Muita gente tem medo disso. Ah, a moto saiu de linha, não vou achar peça e tal. Essa moto ela vendeu muito, muito, mas muito mesmo.
tem muito comércio, você acha muita peça paralela no mercado, você acha muita peça original, tá? Então o décimo ponto positivo dessa moto é a questão da manutenção, né? Além de ela ter uma manutenção simples, qualquer mecânico consegue mexer nessa motocicleta, você tem a facilidade de achar peça em vários lugares e no bom preço. Então, a partir do momento que um fabricante começa a produzir um paralama, paralelo, todas essas carenagens paralelas você encontra, as asas você encontra, peças de motor você encontra, embreagem, cilindro, os pneus não são medidas fora do padrão. Cara, tudo que você está olhando aí para essa moto, tudo que você está vendo nessa moto, você encontra fácil no mercado, tanto peça original quanto peça paralela. A moto saiu de linha em 2022, a Honda é obrigada a manter em estoque as peças durante 10 anos, né? Então, assim, até 2032, se você precisar de uma peça original, a Honda vai ter que dar conta aí para vocês, certo? Vai ter que achar estoque. Mas não vai sair problema, como eu já disse, é difícil de quebrar e acha peça até na padaria, certo? Então esses aí são os 10 pontos positivos que eu considero dessa motocicleta. Agora vamos para os pontos fracos dela, né? Alguns pontos fracos que eu notei aí, que são, na minha opinião, problemas, defeitos que me incomodam, certo? Primeiro defeito, já está até na cara aqui, está bem à vista o problema. Essa ponteira, ela risca com muita facilidade. A moto com menos de 1000 km, ela já estava toda arriscada, né? Então, eu acho que o material que ela foi construído aí está errado. O protetor de escape, beleza, ele protege aí o calçado, né, de quem coloca a pedaleira aqui e tal, de uma eventual queimadura, mas não protege em nada de raspar. Então a ponteira ela tá toda riscada já. Numa moto aí que tá com, nessa moto que eu tô gravando, ela tá com 12.000 km, certo? Já tá nesse estado a ponteira, isso porque o dono é extremamente cuidadoso, certo? Outro ponto negativo dessa motocicleta, na minha opinião, é que existem aí versões sem o ABS, né? Um freio simples, né? Eu acho que um freio CBS já resolve, já ajuda, mas sem nenhum sistema de segurança, por ela ser uma moto aí relativamente forte, relativamente arisca, na minha opinião, ela deveria ser obrigatório ter em todas as versões o freio ABS, ou no mínimo um CBS, tá? O terceiro ponto negativo é que ela saiu de linha, né? Eu coloquei como um ponto positivo o fato aí de achar peça e tal, mas um ponto negativo é que ela saiu de linha. Então, querendo ou não, a longo prazo isso aí vai ser um problema. Então, assim, eu estou soltando esse vídeo finalzinho de 2023, comecinho de 24. Eu não sei daqui 5 anos como que vai estar o mercado de peças, de comercialização dessa moto, o estado que ela vai estar, né, se aparecer alguns problemas. Então o fato dela ter saído de linha, na minha opinião, é um problema. O quinto ponto negativo aí, na minha opinião, da Twister é o painel. Esse painel ele tem uma tendência a arranhar muito fácil. Eu não sei se consegue pegar nas imagens aí, mas ele já está todo arranhado. Vou até ligar aí para vocês verem, né, que eu falei sobre o painel como um ponto positivo de ele ter várias informações, né, do RPM, leitor digital, combustível, quilometragem total, parcial, algumas indicações aqui, mas ele arranha muito fácil. Mas isso é fácil de resolver, né? Você pode instalar aí uma película, né? Isso aí é baratinho, vende no Mercado Livre, coloca uma película, vai evitar de arranhar, né? Mas isso aí, na minha opinião, é um ponto negativo da motocicleta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 10 pontos positivos e os 5 pontos negativos dessa moto. Você vê que os 5 pontos negativos não tem nada de alarmante, né? Não tem problema de motor, não tem problema de elétrica, não tem problema de grave de quadro, de nada, não tem questão de nada. Não, né? Assim, eu fui proprietário, essa moto ela não é minha,
mas eu fui proprietário de uma Twister aí, eu peguei ela com 1.000 km, vendi com 12 mil. Essa daqui tá com 12.300 km. Durante o tempo que eu tive a minha, não tive problemas. Esse rapaz que me emprestou também nunca teve problemas. É, tenho colegas meus, conhecidos, que já rodou 50, 60 mil quilômetros com essas motocicletas sem maiores problemas. Então, se você está considerando comprar uma Twister aí para o dia a dia, para trabalhar, para viajar, eu recomendo, pode ir sem medo, é uma moto top. Saiu de linha, mas por enquanto isso não é problema. Eu acredito que nos próximos 5 anos não vai ser problema. Sair lá para frente a gente vai ficar sabendo se vai ser BO ou não. Valeu, até o próximo.